Oi, gente, tudo bem? Eu simplesmente senti vontade de gravar um vídeo pro YouTube. Faz muito tempo que eu não gravo. É um canal que tem aí 1000 inscritos e eu sinto às vezes que eu, abandonei esse canal, que eu acho que de fato aconteceu, porque eu não via mais sentido de compartilhar algumas coisas que eu antes compartilhava. É sobre maquiagem e coisas assim. Continuo sendo maquiadora, mas eu sinto que eu quero compartilhar outras coisas da minha vida aqui, até para eu conseguir lembrar futuramente dessa fase que eu tô vivendo. Então eu senti de voltar a gravar, sem muita pretensão, mas para contar um pouquinho daquilo que eu tenho vivido, daquilo que Deus tem feito na minha vida, até para eu ver no futuro, sabe? Sem muita pretensão, e se alguém assistir e for abençoado, amém. Então vamos lá, né? Porque quando eu comecei esse canal, isso era o que? 2015? Há uns 10 anos atrás, 2015 por aí. Nós estamos em 2026, então muita coisa mudou de lá pra cá. E eu quero contextualizar vocês e para vocês, Suelen, do futuro também assistir esse vídeo. Bom, 2026, estamos aqui em Terra Roxa, continuamos em Terra Roxa. E a verdade é que eu tenho vivido tanta coisa ao mesmo tempo que às vezes eu não consigo nem processar. Mas por isso eu quero fazer um grande resumo de como estamos hoje e para ver aquilo que Deus vai fazer também para frente. Mas hoje, 2026, eu voltei a trabalhar apenas com a maquiagem por enquanto e passei por muitas coisas nesses últimos tempos, nesse último ano principalmente, muitas mudanças, né? Eu trabalhei numa empresa durante 4 anos no marketing dessa empresa, que eu entrei na época da pandemia, porque a maquiagem todo mundo começou a desmarcar e apareceu essa oportunidade de emprego há 4 anos atrás, há 5 anos na verdade, e eu entrei em 2021, fiquei 4 anos nessa empresa. O ano passado eu saí dessa empresa, fui para a prefeitura da minha cidade, trabalhei lá durante mais 5 meses e decidi abandonar tudo. Por quê? Porque eu cheguei num estado de exaustão mental e o emocional muito abalado, mais do que eu gostaria de admitir. E eu acho que uma das coisas que me levou a chegar até esse ponto foi não olhar para mim por dentro e ver o que estava acontecendo de errado. Eu acho que às vezes a gente tem uma tendência a achar que aguenta tudo, né? Eu sempre fui essa pessoa que, deixa, vem aqui que eu faço, eu ajudo, eu não falo não. Minha forma às vezes de aceitar tudo para ser amada, para facilitar a vida das pessoas, isso acabou me prejudicando demais. Quando eu vi, eu já estava exausta de algumas situações em todas as áreas da minha vida, em que eu não conseguia mais sair dessas situações. E isso afetou demais o meu emocional. Essa falta de capacidade para decidir, de dizer não, de me posicionar, me levou a estar em situações que eu não escolhi para mim, que eu simplesmente segui o fluxo. E eu tenho aprendido muitas coisas depois desse processo, né, de largar 2 empregos, de trabalhar só com maquiagem. Depois, no início do ano, fiquei 1 mês nos Estados Unidos. Foi uma experiência surreal de autonomia, de liberdade. E eu estou de volta agora aqui na minha cidade natal. Recusei 2 empregos no último mês. E eu estou aqui orando e falando com Deus sobre os rumos da minha vida. Porque também não me sinto feliz onde eu estou morando atualmente, que é a minha cidade natal, mas também não quero ir para qualquer lugar só para fugir da minha realidade. Então tenho orado para entender de Deus aquilo que Ele quer. E eu acho que essa fase tem sido a mais difícil da minha vida, porque depender de Deus é uma coisa assim surreal. Você não sabe para onde você está indo, você não tem certeza, mas você sente um incômodo muito grande em começar a obedecer Ele, em começar a fazer aquilo que Ele quer. Só para contextualizar, nesses últimos anos que eu acabei trabalhando bastante e fazendo outras coisas, eu sempre confiei e acreditei em Deus, mas eu estava um pouco distante assim, da igreja. Eu só ia em alguns domingos ou não ia,
E desde que aconteceram situações difíceis para mim, tanto emocionalmente como em outras áreas, eu voltei para esse lugar de depender de Deus, de buscar em Deus uma resposta. Porque às vezes quando a gente tá bem, a gente se acostuma a ficar longe de Deus. E eu voltei, sabe, a me aproximar do Senhor de uma maneira diferente. E percebi o quanto eu tenho dificuldade às vezes em enxergar Deus como Pai. E enxergo Ele às vezes só como alguém que talvez não vai me amar tanto como eu gostaria, não vai realizar os meus sonhos. E por mais que eu saiba que Ele não é um Deus que foi feito para realizar os meus sonhos, Ele também tem prazer em fazer coisas boas para os seus filhos. E eu às vezes lidava com Deus de uma forma assim, não, comigo Ele nunca vai fazer. Então Deus tem me curado também em relação à paternidade dele, para entender que Ele é o meu pai e que Ele cuida de mim, mesmo com os nãos e com os sims. Então tem sido um tempo de olhar para coisas muito importantes dentro de mim, feridas, problemas, situações que eu sempre escondi com o meu ativismo. O ativismo me fez esconder muitas coisas que eu precisava levar para Deus. E eu escondi durante muito tempo. Mas uma hora, Deus, que é um Pai amoroso, Ele permite que situações difíceis aconteçam para a gente finalmente abrir o coração para Ele, conseguir tratar coisas que precisam ser tratadas antes de bênçãos acontecerem ou coisas acontecerem. Mas Ele se preocupa mais com como vai estar o nosso coração. Como vai estar, como a gente vai estar para receber algumas promessas que Ele tem, né? As promessas estão prontas e feitas, mas a gente precisa passar por um processo. E não é fácil, é bem doloroso, porque às vezes você não vê o fim desse processo, você não tem perspectiva de quando e como ele vai acabar, mas você precisa confiar, você é levado, o seu convite é confiar. E quando eu olho às vezes para minha vida, eu consigo ver a mão de Deus me guiando em todos os passos, mas às vezes a gente acha que Ele vai estar com a gente, ou o sinal dele estar com a gente é quando a gente consegue viver coisas boas, né? Sendo que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem, não são só as coisas boas, as ruins também cooperam para o bem. Ele faz com que tudo coopere para o nosso bem. Mas é muito difícil viver isso na prática e acreditar que até as dores vão contribuir para o nosso bem. Mas elas estão forjando em nós um caráter aprovado por Deus. E nessa estação que eu tô, nós estamos aí no final do mês de abril de 2026 e eu tenho sentido muito forte algumas direções e eu estou pedindo confirmações de Deus. Porque eu decidi, se tem algo que eu decidi na minha vida, é que eu não vou voltar para trás. Eu não vou voltar para trás. Eu não vou voltar para o lugar onde eu estava. E eu não quero voltar e eu não vou voltar para esse lugar onde eu estava, no sentido de viver uma vida apática. Eu identifiquei problemas, eu identifiquei situações em mim que precisam ser transformadas, moldadas, curadas, né? Muitas coisas, mas eu decidi que eu não volto para o estado inicial. Eu já estou no meio do processo, então eu autorizei o Senhor para Ele mexer em todas as minhas estruturas. Esse não é uma oração fácil, mas eu autorizei porque eu não quero voltar para o meu estágio inicial. Eu quero ser uma pessoa curada em todas as áreas. E por muito tempo eu fingi, na verdade eu escondi de mim mesma coisas que o Senhor precisava tratar. Precisava abrir para tirar a sujeira para fora, para que Ele limpe e me dê um novo coração, uma nova visão, uma mente renovada e transformada. Então, esse meu deserto tem sido um tempo de muito aprendizado, de muito sofrimento, de muitas lágrimas, mas de muito aprendizado. E eu tenho certeza que tudo vai cooperar para o bem, para o meu bem, para que eu possa levar aquilo que Deus tem para minha vida para outras pessoas, para que Deus possa usar a minha dor curada e sarada por Ele para alcançar outras vidas. Eu tenho certeza que quando eu terminar de viver esse deserto e esse processo, eu terei muito mais autoridade para falar para outras pessoas aquilo que eu tenho passado, aquilo que eu tenho vivido. No próximo vídeo eu venho contar, talvez em mais detalhes, sobre tudo isso que eu tenho passado, de formas mais específicas para vocês, de formas mais claras,
mas eu quero só deixar aqui esse meu desejo de compartilhar sem pretensão, mas para que eu possa ver no futuro esses vídeos e possa lembrar daquilo que o Senhor tem feito. Porque eu sou um vaso nas mãos do oleiro e o que Ele faz é simplesmente me molda minha vida, molda os meus pensamentos, os meus comportamentos para a glória dEle. E esse é o meu desejo. Mesmo que doa, mesmo que o processo pareça muito longo, eu estou aqui disponível, Senhor. Estou aqui disponível para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor. É isso, um beijo. Até o próximo vídeo.